A todos, peço ao senhor primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a verificação de quórum. Alan Ribeiro, Rodrigo Penha, Tunico Gama, Valceni e Flora. Declaro aberto a 16ª sessão ordinária do primeiro período da segunda sessão legislativa, da 19ª legislatura. Peço ao vereador Rodrigo para fazer a leitura do versículo da Bíblia. Que dia que é? Tá bom. Melhor é o pobre que ainda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. Quem é precipitado. Amém? Provérbios 19, de 1 a 2. Falta um pouquinho ainda. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Num berço de cetim feito de rosas, um belo pedacinho do Brasil. Para ti, ó minha terra, és linda como um céu de anil. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Num berço de cetim feito de rosas, um belo pedacinho do Brasil. Para ti, ó minha terra, és linda como um céu de anil. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ao 6 de maio do ano de 2022, no Salão Nobre da Câmara Municipal, realizou-se a 15ª sessão ordinária do primeiro período da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Paraty, presidida pelo vereador Valceni da Silva Teixeira, ocupando o cargo de primeiro secretário o vereador Lucas de Oliveira Cordeiro e a segunda secretária a vereadora Flora Maria Salles França Pinto. Pelo livro de presenças, verificou-se o comparecimento dos senhores Valceni da Silva Teixeira, Flora, Lucas de Oliveira, Luiz Cláudio Alcântara, Rodrigo Carlos, Marcos Antônio da Conceição e Antônio Carlos de Vasconcelos Gama. Os vereadores Alan Souza Ribeiro e Paulo Sérgio justificaram a ausência. A vereadora Flora Maria leu o versículo da Bíblia. No expediente foi lido o seguinte: ata da 14ª sessão ordinária,
memorando 010, ofícios 015, ofício à Câmara número 015 e projetos de lei 036 e 037. Matéria votada no expediente, requerimentos 036 a 40, indicações 384 a 387, 407, 414 a 417, 422 a 425, 439 a 451 e 453 a 461. Vereadores inscritos no expediente: vereador Rodrigo Carlos, Lucas Cordeiro e Antônio Carlos Tunico. Matéria votada na ordem do dia, a matéria foi retirada. A vereadora Flora Salles discursou no expediente final. Não tendo mais vereadores inscritos e nada mais a tratar, o presidente encerrou a sessão, agradecendo a presença de todos. A ata está em discussão. Não havendo discussão, a ata está aprovada. Justificativa de ausência do senhor Marco Antônio Santos da Conceição. Projeto de lei número 38, autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto à Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro, AGRIO, oferecer garantias e dar providências. Enviado à comissão. Mas tem prazo, data? Tem prazo, teria que entrar semana que vem. Gostaria de incluir na pauta e primeira e segunda votação. Paulo Sérgio. Alan Ribeiro. Vereador Rodrigo. Você precisa de quanto tempo, vereador? Eu ia Tá, pedir beleza. para a gente depois ter. Então tá na pauta, mas a gente tem 10 minutos depois para poder analisar o processo. Não. Pode ir. Lei Complementar número 005 de 2022 dispõe sobre a Lei Complementar 028, estrutura da Câmara Municipal de Paraty. Projeto de lei complementar está sendo encaminhado à Comissão de Justiça e Orçamento. Lei número 039 de 2022 dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento de segurança em todos os cais no município de Paraty, de autoria do vereador Marquinho. Projeto de lei número 039 está sendo encaminhado à Comissão de Justiça e Segurança. Concurso, vai para a comissão ainda. Requerimento número 36, do vereador Alan Souza Ribeiro, que requer a mesa diretora examine e emita parecer referente ao requerimento que versa a constante falta de professores na Escola Municipal Pequenina Calixto. Requerimento do vereador Alan Ribeiro está em discussão. Não havendo que querer discutir o requerimento está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 41, do senhor, requer a mesa, ouvindo o plenário na forma regimental, que seja oficiado à empresa Enel sobre a previsão de manutenção da rede elétrica na Rua das Flores, no bairro de São Gonçalo. Informo que a referida rede se encontra com árvores caídas sobre a rede de transmissão
e que isso já tem algum tempo, podendo haver fuga de energia e ocasionar graves acidentes aos moradores. Requerimento de Antônio Carlos Vasconcelos Gama. Tunico. Requerimento de número 041 está em discussão. Com a palavra, o vereador Tunico. Boa tarde, presidente, caros colegas. Requerimento vários para a Enel, né? Todo mundo aqui tem um requerimento para a Enel. Mas vou aproveitar o gancho, né? Pedir aí para o presidente que está com um acesso bom aí a Enel, né, presidente? Eu gostaria, você está meio assim, né? Tem sido atendido aí, eu gostaria de pedir essa intervenção sua. Rua das Flores, São Gonçalo, né? Nós tivemos com a equipe em São Gonçalo atendendo aí a população. E lá na Rua das Flores, no finalzinho dela, tem dois vegetais em cima da rede, podendo estourar toda a rede, aí o dano é maior. Eu mesmo já liguei direto para o encarregado do setor da Barra Grande, e até o momento a gente aí não foi atendido e ouvido. Então, fazendo esse apelo aqui, através de requerimento, e gostaria dessa intervenção sua, presidente. Se puder me ajudar aí nessa empreita aí, para a gente poder eliminar esse problema lá. Obrigado. Requerimento de número 041 continua em discussão. Não havendo quem queira discutir o requerimento está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Indicações da vereadora professora Flora. Indicação número 462, solicitando que a Secretaria Municipal de Educação disponibilize monitores para acompanhar os alunos nos ônibus escolares. Indicação 463, solicitando a criação de metodologia para avaliar o antes e o depois do título de patrimônio, já que a pretensão é que o título traga um aumento de qualidade de vida para os moradores. Indicação 464, solicitando que seja feito restauro nos túmulos do cemitério que estão sob responsabilidade da Prefeitura. Indicação 465, solicitando que o prédio do antigo DETRAN seja utilizado pela Secretaria Municipal de Educação. Indicação 466, solicitando a criação de um Conselho Gestor do Patrimônio Mundial sob comando do Departamento de Patrimônio. Indicações da vereadora professora Flora. Indicações da vereadora professora Flora está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações do vereador Paulo Sérgio. Indicação número 396, solicitando manutenção da Rua Bananal, no bairro Ponte Branca. Indicação 436, solicita que seja mantido o projeto esportivo no campinho de futebol ao lado da ponte do CIEP, no Portão de Ferro 1. Indicação 437, solicita a manutenção do cais e passarela do flutuante da Escola Apolônio dos Santos Pádua, na comunidade da Ponta Grossa. Indicação número 438, solicita um projeto para que as embarcações de transporte de passageiro tenham um seguro para embarcações e passageiros. Indicação número 440, solicita desentupimento e limpeza da rede de esgoto na Rua Epaminondas Carlos de Melo Souza, no bairro da Patitiba. Indicações do vereador Paulo Sérgio. Indicações do vereador Paulo Sérgio está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Só um minutinho, eu vou pedir para o Paulo Sérgio entregar a moção de aplausos do pessoal ali, depois a gente volta aí. Tonico. Bom, eu gostaria de convidar aqui na frente a Lu, a Sirlene, a Joseli, a Érica e o Carlos Malvão, né? Como alguns sabem aqui, o Núcleo da Costeira, que vem desempenhando um bom trabalho na nossa rede municipal de educação, né? Turma boa aí. E essa moção surgiu, né, quando a nossa população passou aquele... Então, e como alguns sabem, né, todo mundo aí se dedicou naquele momento da enchente, e essa equipe aqui foi guerreira, né, na costeira,
E essa moção, primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade, pedir que Ele abençoe vocês para continuar firme e forte no desafio que foi proposto para o núcleo da Costeira, e a gente tem acompanhado aí nas redes sociais o trabalho de vocês. E aí, não sei quem que vai falar pelo grupo, é até bom trazer ao conhecimento dessa casa, né, o trabalho super importante que vocês fazem para nossas crianças na Costeira, porque é um desafio, né? O acesso já é difícil, imagine aí o trabalho de vocês. Boa tarde a todos. Primeiramente, boa tarde ao presidente dessa casa, aos nossos vereadores e aos demais presentes, né? Para a gente é um orgulho estar aqui com vocês e dizer que é verdade tudo isso, que o nosso trabalho é árduo, porque nós começamos a trabalhar às 5 horas da manhã, todos os dias. Tem gente que, às vezes, passa lá no nosso escritório, que eu chamo do nosso quartel-general, que é apenas um espaço onde guardamos os nossos materiais, mas o nosso trabalho é na Costeira. Então, diariamente, nós estamos ou em uma escola ou no nosso QG. Esse grupo aqui representa um pouquinho da nossa equipe. A nossa equipe ela é formada por 26 professores, 14 funcionários de apoio, inspetores de alunos, agentes de apoio, e são aproximadamente 326 alunos atendidos em 8 escolas da Costeira. Nosso trabalho vai lá na Ponta da Juatinga, Calhaus, Pouso, Mamanguá, Ponta Grossa, Sono e Ponta Negra. E é uma diversidade para todos nós, porque quando a gente fala que a gente começa a trabalhar às 5 horas da manhã, porque 5 horas os pais já estão perguntando, o barco vai passar? O tempo está bom? Então a gente convive, né, um dificílimo acesso e com mais os fenômenos da natureza. Dia de vento, dia de chuva, não temos como chegar até a escola. Nossos alunos também utilizam o transporte marítimo para chegar na escola, muitos deles. O que mais que eu posso falar? Bom, toda essa dinâmica só é possível com aqueles profissionais que queiram mesmo trabalhar nesse desafio, né? Hoje mesmo foi um dia atípico. Nós não conseguimos chegar na Costeira, né? O mar, a ressaca do mar está chegando, está tirando toda a praia. Então não tem como ancorar, não tem como desembarcar nas praias. Amanhã é um novo dia. Amanhã a gente tenta novamente chegar nas unidades. E diariamente é isso. A gente vive um dia após o outro. Mas além das dificuldades, podemos dizer que o desafio de levar a educação na Costeira é diferente da urbana, bem diferente. Temos que contar com pessoas que estejam habilitadas e queiram trabalhar na comunidade e assumir, né, todo esse risco de viagem e de acreditar num trabalho diferenciado. Infelizmente, a gente não pode estar aqui com todos, mas acho que essa moção não é só para a nossa equipe que está aqui, mas para todos aqueles profissionais que acreditam no nosso trabalho e que estão conosco no dia a dia. Muito obrigada. Muito bem. Parabéns, viu? O ofício à presidência da Câmara justificando a ausência do vereador Lucas Cordeiro.
Indicações do vereador Rodrigo Penha. Solicita iluminação pública na Estrada do Jacu, da Ponte do Corisco até o alto do Morro do Jacu, reiterando a indicação 791. Solicita a troca dos portões da Escola Municipal Professora Pequenina Calixto, na Avenida Roberto da Silveira. Indicação número 474, solicitando construção de uma escola bilíngue. Escolas bilíngues priorizam a língua brasileira de sinais, Libras, como a língua primária e o português escrito como língua secundária para os alunos surdos, ao contrário das escolas inclusivas, no município de Paraty. Indicação número 475, solicitando colocação de placas de sinalização, de indicação e manutenção de melhorias na Rua Fresca, Centro Histórico. Indicação número 476, solicitando contenção para a área de escorregamento de encosta no Morro do Jacu, no bairro do Corisco, em frente à casa do Ordirley. Indicações do vereador Rodrigo Penha. Indicações do vereador Rodrigo Penha. Está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações do vereador Alan Ribeiro. Indicação número 410, solicitando que sejam repintadas as faixas de pedestres no semáforo localizado no cruzamento da Rua da Floresta com a Avenida Roberto da Silveira. Indicação 411, solicitando que seja feito o tapamento do bueiro na Rua Rita Ribeiro Gama, Caborê, em frente à entrada de trás da pousada Vilas de Paraty. Indicação número 412, solicitando construção de um ponto de ônibus no sentido oposto da BR-101, em frente à entrada do bairro Água Boa. E indicação 413, solicitando que seja feito o tapamento do buraco na Rua E, ao lado do condomínio Vila Colonial. Indicações do vereador Alan Ribeiro. Indicações do vereador Alan Ribeiro. Está em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações do vereador Tunico Gama. Indicação número 479, solicitando manutenção e a concretagem da Rua das Flores, no bairro de São Gonçalo. Indicação número 480, solicitando manutenção e concretagem na rua que dá acesso ao sítio Fraga, em São Gonçalo, no final da rua onde o ônibus faz a manobra. Indicação número 482, solicitando o corte de uma árvore na Rua das Flores, no bairro de São Gonçalo. Indicação número 483, solicitando manutenção estrutural da quadra poliesportiva do bairro São Roque. Indicações do vereador Tunico Gama. Indicações do vereador Tunico Gama. Está em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações do vereador Sanica. Indicação número 467, solicitando convênio junto aos Correios para que possa atender as comunidades da Barra Grande, Patrimônio e Ponte Branca. Indicação número 468, solicitando reforma geral da Escola Municipal José Moreira Cupê na comunidade da Praia do Cruzeiro, no Mamaguá, reiterando indicação número 30. Indicação número 469, solicitando reservatório de água na Escola Municipal José Moreira Cupê, comunidade da Praia do Cruzeiro, no Mamaguá. E indicação número 471, solicitando instalação de iluminação pública nos postes localizados no Morro Gaivota, no bairro do Corumbê. E indicação número 485, solicitando rede de água para a comunidade do Córrego dos Micos. Indicações do vereador Sanica. Indicações do vereador Sanica. Está em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade.
Terminada a matéria a ser votada no expediente, franqueia as palavras dos vereadores inscritos. Com a palavra, vereador... Com a palavra, vereadora Flora. Alô, boa tarde a todos. Vou falar brevemente das minhas indicações. Sobre a questão dos monitores nos ônibus amarelinhos escolares. A gente sabe que as crianças da Praia Grande estão estudando na Barra Grande, provisoriamente, se Deus quiser, eles estão tendo monitor, mas há necessidade do monitor em todos os ônibus escolares, porque o motorista ele não consegue fazer a função de tomar conta das crianças e dirigir. Então, a gente acredita que essa é uma função que cada vez mais vai ser necessária com o advento do transporte escolar como uma realidade no nosso país, graças a Deus, que é um avanço. A gente tem que dizer que o transporte escolar melhorou muito, não dependemos só da Qualitur, né, do transporte público, que não é de boa qualidade, mas, mesmo assim, a gente pode melhorar avançando para uma, né, até futuramente, um concurso para esses monitores. Muito bem. A outra fala sobre a criação de uma metodologia para você fazer uma amostragem de como a população de Paraty vivia antes e depois do título de Patrimônio Mundial. Por que a gente fala isso? Porque essa é uma das indicações que a próprio patrimônio fala que tem que melhorar a vida da população como um todo. Então, a gente precisa criar um tipo de um questionário que muitas ONGs, muitas instituições usam quando vão fazer um projeto social de como era a comunidade antes e como é depois, para a gente notar se houve avanços na qualidade de vida. A educação melhorou, a saúde melhorou, o saneamento. Então, acho interessante a gente fazer todas essas questões pertinentes ao nosso título. Outra indicação que eu fiz a respeito dos túmulos do cemitério, porque eu coloco o cemitério como um espaço de memória da nossa cidade, é um espaço de vivência do luto, que é uma coisa muito importante para as pessoas. Então, o cemitério é, sim, um lugar que deve ser zelado, deve ser cuidado. Parabenizo a Prefeitura pela reforma da Capela São Francisco, ficou muito boa. Acho que a gente, então, pode avançar um pouco mais. Existem túmulos que não estão sendo mais zelados, porque não há mais familiares. Inclusive, uns túmulos antigos que devem guardar muita história. Então, estou solicitando que se faça o restauro desses túmulos e que, inclusive, seja evidenciado os personagens que estão ali, né, enterrados, e que isso seja uma reverência que a gente faz aos nossos antepassados. Muito bem. A outra é sobre o prédio do Detran. Eu sei que deve ter muita gente pensando o que faremos com este prédio, que agora foi deslocado lá para o bairro do Condado. A gente sabe que, momentaneamente, a escola Pé de Moleque está precisando muito de uma reforma. Então, a gente acha que as crianças podem ir provisoriamente para esse prédio do Detran, para fazer a reforma. Seria um lugar pertinho, as crianças não se sentiriam, né, prejudicadas, nem os pais, e depois a gente pensa num lugar, como eu já indiquei ano passado, um local para que seja os conselhos de educação, que temos 3, o Conselho de Alimentação Escolar, o Conselho do Fundeb, o Conselho Municipal de Educação, reuniões pedagógicas, que a gente não tem local, lugar de formação dos professores, que a gente também não tem local. A Secretaria de Educação funciona dentro do prédio da Prefeitura e é carente de um espaço só dela, principalmente o setor pedagógico, né? Não exatamente o administrativo. E, finalmente, a gente solicita a criação de um conselho gestor, né, do patrimônio, composto por vários atores sociais.
Claro que a gente já avançou também, temos um departamento do patrimônio, que eu acredito que vai até se tornar uma secretaria do patrimônio. Nós fizemos uma indicação de educação patrimonial nas escolas, então a gente está avançando. E é nesse sentido que eu acredito que um conselho gestor composto paritariamente por instituições, por agentes sociais, por órgãos públicos que zelam pelo nosso município e pelo patrimônio. Então, esse conselho gestor teria uma função bastante importante de acompanhar quais são as fragilidades. Se a gente está tendo, por exemplo, um overturismo, a gente precisa começar a raciocinar sobre isso, porque isso afeta o nosso patrimônio natural e cultural. Então, essas são as minhas indicações. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Rodrigo Penha. Com a palavra, o vereador Alan Ribeiro. Vamos paralisar por 10 minutos para a gente poder analisar esse projeto aí do Executivo, ok?
Som. Não tendo mais vereadores inscritos no expediente final, peço ao senhor primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para verificação de quórum. Chamada para conferência de quórum, Paulo Sérgio, Alan, Rodrigo, Tonico, Valceni e professora Flora. Declaro aberto a ordem do dia. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da matéria que entrará em pauta. Projeto de lei número 095 proíbe, no âmbito do município de Paraty, a cobrança de sacolas descartáveis biodegradáveis de papel ou de qualquer outro material que não polua o meio ambiente para embalagem e transporte de produtos adquiridos em estabelecimentos comerciais. Vereador Paulo Sérgio. Projeto de lei número 095 está em discussão. Segunda discussão. Com a palavra o vereador Paulo Sérgio. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, entrei com esse projeto não só visando o meio ambiente, né? Sabemos que temos que se preocupar sim, a Flora está aí, defensora do meio ambiente, está de parabéns. Mas esse projeto, senhor presidente, eu entrei pensando nos menos favorecidos também. Hoje você entra no mercado, nós aqui temos dinheiro para fazer nossa compra, pagar nossas sacolas, não é verdade? E sobra. E aqueles que não têm? Que entra no mercado com dinheiro contado, faz suas compras, muitas das vezes tem que tirar do carrinho porque não tem dinheiro para pagar o valor total. Então, esse projeto, Flora, estamos revendo também esse lado, né? Salvo engano, já existe um projeto de lei no estado do Rio de Janeiro que proíbe a sacola poluente, né? Então, eu conto com o apoio dos demais companheiros aí que a gente possa aprovar esse projeto em segunda votação, tá certo? Para a gente possa vir com outros e outros em cima. Muito obrigado. Projeto de lei número 095 continua em segunda discussão. Não havendo que queira discutir o projeto, está em segunda votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei 095 aprovado. Então tá, são 5 votos. 5 votos a favor e 1 abstenção. Aprovado por 5 e 1 abstenção. Projeto de lei número 21 institui o projeto Nasce uma criança, planta-se uma árvore e dá outras providências. Autor Paulo Sérgio dos Santos. Projeto de lei 21 de 2022, que institui o projeto Nascer uma criança e planta-se uma árvore. Projeto de lei número 021, de autoria do Poder Legislativo, autor, vereador Paulo Sérgio. Está em segunda discussão. Não havendo que queira discutir o projeto, está em segunda votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 26 autoriza o Poder Executivo a efetuar concessão de uso como direito real resolúvel de bem imóvel de sua propriedade e da outras providências. Eu vou pedir deliberação plenário. Vereador Paulo Sérgio, Alan Ribeiro,
Rodrigo, Tonico, Flora. Sim, Está em Eduardo. primeira e segunda discussão. Com a palavra, o vereador Rodrigo Penha. Boa tarde, senhor presidente, amigo Alex, representando o Poder Executivo, funcionários da casa, NEI, demais moradores de Paraty. Senhor presidente, a Anacredec é uma instituição que trabalha a dependência química em todo o estado do Rio de Janeiro. É reconhecida, tem bastante tempo. O pastor Carlinhos, que é um dos membros, se não me engano, até o presidente no momento da Anacredec, e ela já há muito tempo vem requisitando essa escola do Chapéu do Sol, que é uma escola que está lá abandonada, ela fica à margem do rio, para iniciar esse trabalho em Paraty também com dependência química. Mediante todas essas questões que nós temos aí no nosso município e no mundo, com relação a dependentes químicos, eu vejo de bom grado. E a prefeitura cede por 3 anos, após 3 anos a prefeitura pode pegar o prédio de volta com todas as benfeitorias feitas. Na verdade, a concessão é por 10 anos, podendo ter a continuidade, ser renovada a concessão. Então, por esse motivo que eu pedi primeira e segunda votação nesse projeto, peço a Vossa Excelência, dentro da possibilidade, que votem favoráveis. São essas minhas palavras. O projeto de número 021 continua em segunda discussão. Não havendo quem queira discutir o projeto está em votação, em segunda votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei número 021, aprovado por unanimidade em primeira e segunda votação. Projeto de lei número 034 dispõe sobre a denominação de logradouros públicos no bairro Várzea do Corumbê. Autor, vereadora Flora. São nomes de 3 ruas, tá? Rua Gama, Rua Kiko e Rua Bom Retiro. Projeto de lei número 034 está em primeira discussão. Não havendo quem queira discutir o projeto, em primeira votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei número 034, aprovado por unanimidade em primeira votação. Ficou faltando o que a gente foi discutir ali. É isso que eu estou lendo. Eu falei, ué, mas esse não é. Tem um projeto de lei aqui, então, chegou. Número 38, que é o que a gente pediu para discutir agora, certo? Que tem a ver lá com a estação de tratamento da Trindade. Bora. A lei número 38 autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto à Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro, AGRIO, oferecer garantias e dar providências. Paulo Sérgio, Alain, Rodrigo, Flora. Então está em primeira e segunda discussão. Projeto de lei número 038 está em primeira e segunda discussão. Não havendo quem queira discutir o projeto, está em primeira e segunda votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei número 033, 2022, aprovado por unanimidade em primeira e segunda votação. Moção de aplausos, de autoria do vereador Valceni da Silva Teixeira. Não? Então é isso, aqui acabou. Não havendo mais... Terminada a matéria a ser votada na ordem do dia, passaremos a palavra para os vereadores inscritos. E com a palavra, a vereadora Flora. Eu.
Alô. Agradecer aos colegas pelas ruas da Várzea. Paulo Sérgio, eu entendi perfeitamente, entendi melhor agora a tua lei, a questão social realmente é muito importante. Tem pessoas, inclusive, que chegam desprevenidas, sem poder levar outra sacola. Os supermercados, eles têm por obrigação de disponibilizar pelo menos caixa de papelão gratuita, alguma coisa gratuita, acredito sim. Na verdade, a minha abstenção tem a ver com o gasto ambiental que a gente tem também para produzir sacolas biodegradáveis e tudo. Eu acho que nessa hora a gente tem que começar a ser radical, no bom sentido. Não é para produzir nada que a gente realmente não necessite. O planeta realmente ele está muito esgotado e exaurido, mas acredito que a gente vai chegar num ponto em que realmente a gente não precise mais usar tantos descartáveis, e é isso que eu espero no mundo próximo. Eu vim aqui também falar a respeito do encontro fatídico, né, dos corpos do indigenista e do jornalista inglês, defensores, né, de uma Amazônia que está desaparecendo, de uma Amazônia indígena, que seria um grande orgulho ao nosso país, não fosse esse país estar privilegiando as coisas do capital, as coisas ligadas ao garimpo, ao agronegócio, à pesca ilegal e à caça ilegal, ao desmatamento. Temos a dizer que eles eram grandes defensores do que a gente acredita que é o mínimo que a gente tem que fazer enquanto pessoas, é defender a Amazônia, que é nossa, claro que é, dos brasileiros, e por isso mesmo precisa dar exemplo para o mundo. A maior floresta tropical do mundo não está sendo cuidada pelos próprios brasileiros, que são donos dessa floresta. Né? Então, assim, fica uma questão... Tá. Fica uma questão assim, muito mal, politicamente, não só aqui dentro, mas no mundo. Externamente... Só, se o senhor não se comportar, aqui dentro não pode falar. O senhor pode conversar, chamar aqui do lado, conversar, aqui nós estamos trabalhando. Depois, se o senhor quiser conversar com a gente em particular, pode chamar e conversar. Aqui dentro, não. Aqui dentro, não. Aqui dentro, não. Aqui dentro, ninguém pode falar. Não é o senhor, não. Ninguém. Ninguém que está aí. Muito bem. Então, finalizando aí a minha fala, a gente precisa se preocupar, sim. Por exemplo, pequenas coisas que a gente faz no dia a dia afetam todo o meio ambiente. Olha só, essas marés... Lucineide mora aqui no Centro Histórico, ela falou, eu tenho 60 anos, eu nunca vi uma maré entrar desse jeito. Provavelmente já é fruto de mudança climática que nós mesmos estamos causando, mudança aí no quebra-mar, a construção da passarela, muitas vezes. Pequenos gestos, às vezes, têm grandes repercussões no que a gente chama de ambiente. Então, é por isso que a gente precisa zelar. E, nessa hora, eu sou radical? Claro que sou, com muito orgulho, inclusive. Acho que a gente tem que fiscalizar muito melhor do que a gente fiscaliza, atuar muito mais de forma contundente, e aqui os meus pêsames aos familiares, aos amigos de quem estava lutando pela nossa Amazônia. Então, são essas minhas palavras. Com a palavra, o vereador Rodrigo Penha. Com a palavra, o vereador Tunico. Boa tarde, presidente. Volto nessa tribuna aqui. Quero já também agradecer aos colegas por aprovação das nossas indicações e nosso requerimento. Vou falar rapidamente e também agradecer a atenção do secretário de Obras, Fabrício Soares, porque
eu fui chamado no Sertão do São Gonçalo para entender uma demanda lá que os moradores solicitaram, que era a melhoria da estrada lá no ponto final, aqui com certeza os colegas conhecem. E o que eu deparei lá e vi aí, independente de política, é a gente se colocar no lugar do outro, né, que ali é um ser humano que está ali, e subindo aqui para agradecer o secretário pela atenção que foi me dada, que não é fácil você tirar o secretário, às vezes, do afazeres do dia a dia dele, para ele ir em campo, visitar a família, entender o assunto, e aqui com certeza é conhecido de vários aqui, né? O Lolô, não sei se o Rodrigo vai lembrar, o Paulo Sérgio, Sanica, a galera aí, né? O Lolô hoje sofre em cima de uma cama com mal de Alzheimer. Então ele tem essa instabilidade no dia a dia dele, e a família, entendeu, que está cuidando, né? E por coincidência são os dois, é o Levi, o mais velho, e o Lolô, o mais novo, os dois estão com mal de Parkinson. E a gente foi solicitado, que a família vem aí procurando, né, um atendimento, e com essa enchente aí, estragou vários morros no nosso município, e eu fiz esse apelo ao secretário, e ele foi em campo, conversou, explicou, porque cria aquela esperança, né, para a comunidade ali, os moradores daquela rua, que se vai resolver muito rápido. E as coisas no poder público, às vezes, não são assim. Né? Tem a burocracia, tem isso, tem aquilo. E o secretário se colocou à disposição ali daqueles familiares, assim que tiver a licitação de concreto comunitário, né, do concreto, tá, para ser licitado. Acho que seria dia 16, mas dia 16 é feriado, não sei se vai ter uma outra data, para atender, porque lá não dá nem para passar uma máquina, que se passar a máquina chover, aí mesmo que vai piorar. Então já tem que vir e executar o serviço, que é uma ladeirazinha bem íngreme lá. Então, deixar registrado, né, esse atendimento da secretaria, o trabalho que o secretário vem fazendo ali à frente. Ele, essa semana, está atendendo também alguns colegas aqui ali na comunidade da Várzea do Corumbê. Fico feliz por isso, porque, independente do lugar, de reduto, essas coisas que às vezes as pessoas levam para o coração, está todo mundo ali brigando por uma melhoria na Várzea. É o Alan, é o Rodrigo, é o Paulo Sérgio, é a Flora, é o Sanica, é o Tunico. Essa casa está empenhada em tentar ajudar aquela comunidade, né? E ali ele entrou com uma ação lá de massa asfáltica, está fazendo lá um pedido do nosso colega Alan, fez lá o quebra-mola, né? Não sei se chegou já ao seu conhecimento, onde a Guarda Municipal marcou, né? Pediu uma solicitação, que é a tendência ali a vila onde moram os familiares, os primos, os conhecidos, até mesmo se colocar uma massa asfáltica no concreto, a gente não perde o trabalho, né? E é mais simples, fica organizado, tem uma durabilidade maior. Então, é para deixar registrado isso, agradecer aí a atenção que ele tem dado aí para as comunidades e a população devido aí o que nós enfrentamos aí na nossa enchente. Quero aqui parabenizar, né, o secretário adjunto Fabrício, né, que está aí segurando a secretaria, que eu acho que a Heloísa está para sair, ou saiu, estava passando por algumas situações, né? Agradecer a ele e à equipe, que sozinho a gente não faz nada. Tive a oportunidade de estar lá naquele Paratiense de futebol, sub-11, sub-13, né, onde a criançada fica feliz, fazer aquela interação social, né, Rodrigo? É muito importante isso. Bairro A, bairro B, tem muito isso na nossa cidade. Então está de parabéns, a gente tem acompanhado, o Brinca Comigo, né, tem vários projetos aí em andamento, né? E deixar registrado também, às vezes eu debato muito com o prefeito, né, questiono muito, e esses dias eu tive a oportunidade de conversar com ele, que ele costuma falar que não vai fazer futebol, né? Esse dia eu estava conversando com ele, falei, não, nós vamos fazer dentro do possível, mas também entendo, né, a colocação quando ele fala que o futebol, às vezes, tem aquela agressão, tem aquela briga, pode trazer um transtorno, mas é a única coisa que ainda tem na nossa comunidade, na nossa cidade. É um evento de 31 anos, né, que é o Campeonato Rural. Alguns colegas aí, com certeza, deve ter sido procurado já, porque está atrasado, porque disso. E deixar claro também, né, tem a Copa Barra Grande também, está em andamento. Então, assim, o pessoal tem que ter um pouquinho de paciência, que as coisas vão se resolvendo. Parabenizar o secretário Paulino pelo trabalho que vem fazendo aí na Secretaria de Turismo. A cidade tem bombado aí em termos de evento, né, um evento atrás do outro. E, infelizmente, temos que ter paciência, as coisas vão acontecer, né, aos poucos aí, com certeza.
São minhas palavras, presidente. Não havendo mais vereadores inscritos no expediente final, nada mais a tratar, dou por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos. Boa tarde.